Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem uma palavra para mim e para você nesta tarde, amém? Hoje, meus irmãos, estou de óculos, né? Estava precisando aí de um óculos para melhorar mais a vista aí, que a vista estava muito embaçada, né? Deus ele tem uma palavra para nós, meus irmãos, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 14, e o versículo 12. Eu vou ler até o 14, amém? Glória a Deus. Para a nossa meditação, né? Nós precisamos, meus irmãos, estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia porque a gente vê cada coisa por aí que só a misericórdia de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre meditando nas Escrituras. Então diz assim, no versículo 12, capítulo 14: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte das congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, que palavra, né? Que palavra para a nossa meditação. Meus irmãos, você sabe que tem pessoas por aí que elas falam que aqui está se referindo a Satanás. Meus irmãos, tem pessoas que pregam isso, né? Tem pessoas, meus irmãos, que ela prega isso. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, para a gente não ser enganado. Eu já vi, meus irmãos, até mesmo Silas Malafaia pregando isso aí, né? Que esta passagem se refere a Satanás quando foi expulso lá do céu, que era anjo de luz e foi expulso para cá para a terra, transformado em Satanás, né? Mas, meus irmãos, não é isso que as Escrituras está falando. Porque veja bem, tem como Deus enviar um profeta e profetizar para Satanás? Onde foi que já se viu isso? Queria até que alguém me mostrasse, me provasse. Onde é que existe isso de Deus enviar um profeta para profetizar para Satanás? Isso não tem lógica. Primeiro, meus irmãos, que a profecia serve para quê? A profecia, ela serve serve de alerta para mim, para você, que muitas das vezes nós não conseguimos ver os laços que Satanás prepara para a gente. E Deus, através de um profeta, vai lá e nos avisa para que aquele laço seja cortado. E outras coisas mais que serve a profecia. A profecia, ela serve para exortação, né? Aonde Deus diz na sua palavra um exemplo, né? Vês de onde caíste, né? Te arrepende, pratica as primeiras obras.
eu sou zeloso, né? Eu castigo tudo quanto amo. Então a profecia é para isso, para exortação, para te alertar do perigo que está para vir. A profecia ela serve para isso. Agora, para que Deus iria enviar o profeta Isaías para profetizar para Satanás? Sendo que a Bíblia diz que Satanás, ele já está condenado. Jesus falou, o príncipe deste mundo já está condenado. Então, para que Deus ia enviar o profeta Isaías para profetizar para Satanás? Isso não tem lógica, meus irmãos. Isso é pura heresia. Glória a Deus, isso é pura heresia. Mas se você ainda tem dúvida do que quer dizer isso aqui, então o versículo 4 diz assim: Então profetizarás então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirão: Como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Isso é o capítulo 14, o versículo 4. Então veja aqui que o profeta profetizou diretamente para o rei de Babilônia. Para o rei de Babilônia. Não foi para Satanás, não. Eu fico sem entender, meus irmãos, por que as pessoas elas torcem tanto as escrituras. Por que elas torcem tanto? Elas torcem tanto para a sua própria condenação. Porque as escrituras nos diz que os hereges não herdarão o reino de Deus. Aqueles que ficam por aí torcendo a Bíblia, pregando heresias, esses não vão ter parte no reino de Deus. Então eles estão torcendo as escrituras para a sua própria condenação. O versículo deixa bem claro que a profecia foi para o rei de Babilônia. Rei de Babilônia. Aí alguém pode dizer, mas ele disse, né? Mas as escrituras diz que ele foi expulso de lá. Veja bem, meus irmãos, isso era um rei que ele estava cheio de orgulho, ele estava cheio de soberba, e tudo indica que ele vivia pensando isso no seu coração, que ele já estava salvo, né? Ele estava tão exaltado que ele já se dava aqui como salvo, de tão exaltado que ele estava. E ele falava essas coisas no seu coração, que subiria ele subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus. Agora, meus irmãos, aqui mais um segredo. Tem mais um segredo aqui. Veja bem. Ele disse que ele subiria acima das nuvens, chegaria ao céu, passava pelas estrelas de Deus. E aí, meus irmãos, o que nós podemos entender sobre estrela, né? Sobre as estrelas. O que nós podemos aprender aqui sobre as estrelas? Que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Veja bem, que diz sobre as estrelas. Então veja que as estrelas, meus irmãos, elas estão aqui nas nuvens. Elas estão aqui nas nuvens, né? E ele diz, subirei acima das nuvens, né? Então veja, meus irmãos, que essa estrela aqui era o próprio rei. Não era Satanás, não, era o rei. Rei da Babilônia. Tem base para isso? Tem. Aqui mesmo, né, a gente podemos tirar nossas conclusões de que quando Deus ungia um servo dele para a obra, né,
Deus colocava esse título aí, esse nome. Estrela, né? Estrela, a gente vê também nas 7 cartas do Apocalipse, onde Deus chama os 7 pastores de anjos, né? Então Deus ele muda de nome as pessoas quando ele unge para a sua própria obra, né? Ele muda o nome, muda para Estrela, que nem aqui mudou o nome desse rei para Estrela. E lá no Apocalipse Deus fala com os pastores, anjos, né? Então Deus vai mudando. Então é isso que a gente aprendemos sobre as estrelas, né? Meus irmãos amados, e ele diz aqui que subiria as nuvens, o céu, acima das estrelas. Glória a Deus, e eu quero que você entenda uma coisa. Jesus Cristo, ele disse, e lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 29 a seguir, Jesus diz assim, e naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, e aparecerá, né, o Filho do Homem com poder e grande glória, e todo olho o verá, e se lamentarão. E ele diz, e as estrelas cairão do céu. Será, meus irmãos, que essas estrelas são essas estrelas que estão aqui na nuvem? Será que é? Aqui nós já aprendemos sobre as estrelas, né? Jesus Cristo, meus irmãos, ele era espiritual, e o que ele falava era espiritual. Nós podemos ver ali no capítulo 4 de João, quando Jesus estava ali falando com aquela mulher samaritana, e os discípulos foram na rua comprar comida, né? E quando chegou com aquela comida, que disse, olha mestre, come. Jesus respondeu, eu tenho uma comida para comer, a qual vós não sabeis. E eles disseram, quem trouxe comida para ele? E Jesus, escutando isso, falou, a comida que eu tenho para comer é fazer a obra do meu Pai. Então veja, meus irmãos, como que Jesus Cristo ele falava espiritualmente, né? Ele falava espiritualmente. Glória a Deus. Se Jesus não dá a interpretação, né? Porque ele disse, eu tenho uma comida para comer, a qual vós não sabeis. Se Jesus não dá a interpretação, que a comida que ele tinha para comer era fazer a obra de Deus, os discípulos não iam ficar sabendo. É igualmente a nós nos dias, quando lemos também as Escrituras. Como o capítulo 24 de Mateus, por exemplo, que ele diz, as estrelas cairão do céu. Mas que estrelas são essas? Será que são essas estrelas que ficam aqui nas nuvens? Porque imagina você se cair uma estrela dessa na Terra. Como que seria, né? Se caísse uma estrela dessa aí, como que seria? Glória a Deus. Como que seria se caísse uma estrela? Meus irmãos, eu não gosto da teologia, né? Eu não estudei, mas a gente tem que levar as coisas pro lado da lógica, né? Tem que levar as coisas pro lado da lógica. Pense comigo, se cair uma estrela do céu na terra, como que será? Pensa comigo e medita. Então, meus irmãos, eu não quero crer que essas estrelas sejam essas estrelas que está aqui na nuvem. Porque já pensou se cai uma estrela dessa aí?
uma estrela. Imagina várias, porque Jesus disse: e as estrelas cairão do céu. Então, meus irmãos, eu creio assim que nessa passagem Jesus está se referindo aos anjos, né? Aqui a gente já está provando aqui, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então veja que sempre muda de nome, né? Não é porque está falando estrela que agora pode ser essas estrelas que está aqui na nuvem. Veja, as coisas de Deus, elas são espiritual. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que orar, tem que jejuar e tem que estar sempre lendo a Bíblia. Eu não apoio, né, a teologia, eu sou contra. Mas a gente tem que levar as coisas pro lado da lógica, né? Imagina se cair uma estrela dessas que estão na nuvem aqui na Terra. Porque tem milhões, né? Tem milhões de estrelas. Se cair na Terra, como é que será? Como que seria, né? A gente tem que levar pro lado da lógica, né? Então não quero bem assim acreditar que seja as estrelas, né? Que está aqui nas nuvens, que vai cair na terra na volta de Jesus. Eu creio, meus irmãos, que essa passagem ela está veiculada ali em Mateus capítulo 24 e versículo 31, onde ele diz que enviará os anjos, né? Eu creio que as estrelas seja os anjos que vão juntar os escolhidos nos quatro cantos do céu, né? Nos quatro cantos da extremidade do céu, diz o versículo 31. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, os anjos é que vão ao encontro da pessoa e levará a pessoa até Jesus. E aí, meus irmãos, a gente vê pessoas também dizendo: olha, eu não vou obedecer porque não está na Bíblia, que isso não é doutrina, aí você dorme de que jeito? Hein? Essa é uma pergunta que eu faço: de que jeito você está dormindo? De que maneira é que você está dormindo? Porque não está na Bíblia também, né? Sobre a dormida, não está na Bíblia. Mas só que diz que o anjo é quem vai ao encontro da pessoa e leva para Deus. Só que assim, se o anjo pegar você dormindo aí nua ou nu, dormindo de qualquer maneira, você sabe que o anjo tem nojo de você, não sabe? Hã? Você sabe ou não sabe? E aí você diz: eu não obedeço porque não está na Bíblia, Na Bíblia também não está escrito que você deve dormir de qualquer jeito. Mas está na Bíblia, no versículo 31 do capítulo 24 de Mateus, que é o anjo que vai até você e te leva até Jesus. Só que o anjo ele é 100% santo. Se você estiver dormindo de qualquer maneira, ele não se aproxima de você porque ele tem nojo, ele é santo. Tá vendo, meus irmãos, como as escrituras ela é cheia de mistério? Aí você diz: eu não vou obedecer porque isso aqui não está na Bíblia. Não está na Bíblia não, né? Mas o anjo tem nojo de ir até você porque você está dormindo de qualquer jeito. Você pode dizer assim: mas e se tiver os dois nas suas intimidades? E aí? Por isso que eu prego, meus irmãos, que a Igreja de Cristo ela vai passar pela grande tribulação. Aí dá muito bem para você vigiar, né? Essa é a resposta. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, eu sou contra a teologia, né? Mas
o apóstolo João, ele escreveu nas suas cartas dizendo: eu não preciso, de vos ensinar, porque a unção que está em vós vos ensinará tudo, tudo. Então, meus irmãos, se você quer aprender a palavra de Deus, só basta você orar, jejuar e ler a Bíblia, descer nas madrugadas, e aí a unção de Deus é sobre a sua vida e você vai passar a entender as Escrituras sem precisar de estudar a teologia. Amém? Então fica esse vídeo aí, meus irmãos, para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.